Olá, esse é o canal Eu Cuido de Rios e eu sou Nelson Reis. Inicialmente, eu, Rafaela Faquete e Tina Zanotto resolvemos trocar informações acerca da Lei das Águas. Todas as quartas e sextas-feiras no Telegram, ao vivo, no chat de voz. E depois a gente sobe aqui para o canal YouTube. Acompanhe, curta, comente e compartilhe. Iniciar. Oi. Eu tenho que habilitar aqui, permitir você falar. Pois é, bom dia. Eu tava aqui pulando, o bonequinho pulando, acenando. Mais uma vez eu esqueci de botar para gravar. Aí o que acontece? Agora eu tô. Vamos fazer de novo. Para não ficar sozinho aqui. Bom, a gente está tratando aqui do capítulo 6, né, da ação do poder público. E vamos lá, no artigo 29, na implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos, compete ao Poder Executivo Federal. 1. Tomar as providências necessárias à implantação e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Implementação. Implementação? Não falei implementação, não? Falou implantação. Ah, desculpa, então é implementação. Então é isso mesmo. As providências necessárias à implementação, tá certo. No 2, ao outorgar os direitos de uso dos recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os usos na sua esfera de competência. 3, implantar e gerir o sistema de informação sobre recursos hídricos no âmbito nacional. 4, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. No parágrafo 1, nós temos o Poder Executivo Federal indicará, por decreto, a autoridade responsável pela efetivação de outorgas de direito de uso de recursos hídricos sob o domínio da União. Então, vamos aqui fazer aquele bate-bola de novo. Vamos lá. Nesse capítulo que se estabelece que a água, como um bem de domínio público, é necessário que haja as outorgas de direito de uso sendo feitas ou por um órgão federal, né, ou que haja uma autorização, uma responsabilização de um órgão para fazer as outorgas de direito de uso. No caso federal, foi criada a ANA, a Agência Nacional de Água, e atribuída à Agência Nacional de Água a responsabilidade da efetivação das outorgas em rios federais. Uhum. Então, isso nos mostra que apesar de toda a descentralização e participação social que essa lei preconiza, há um controle federal sobre o bem de domínio público, sobre o bem público, né? E o sistema de informações, olha como é que ele é importante. Ele é implantado e gerido em âmbito nacional. Muito bom. Vamos para o artigo 30? Ou você quer fazer mais algum comentário? Não, vamos para o artigo 30, que na realidade a gente já tinha observado isso, né? Ele meio que replica o 29, só que ele dá aqui, ele desce aqui ao níveis estaduais e Distrito Federal, ou seja, ele redistribui aquilo do artigo 29 para os estados e Distrito Federal. Vamos lá no texto que está escrito aqui no artigo 30. Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, cabe aos poderes executivos estaduais e ao Distrito Federal, na sua esfera de competência: 1. Outorgar
os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os seus usos. 2. Realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. 3. Implantar e gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em âmbito estadual e do Distrito Federal. E 4. Promover e gerir o sistema de informação sobre recursos hídricos em âmbito estadual e do Distrito Federal. Então, de uma certa forma... O quarto é promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Isso. Eu falei coisa... Você leu 2 vezes o terceiro. O terceiro, é verdade. Você está nervoso, calma. Não ter gravado da primeira vez dá nisso. Uhum. Bom, é uma replicação do artigo 29, dando poderes aos estados e ao Distrito Federal para que nos rios de domínio dos estados e do Distrito Federal eles façam a outorga dos direitos de uso e também implantem e façam a gestão do sistema de informação. Uhum. E aqui também a promoção da integração da gestão dos recursos hídricos com a gestão ambiental. Uhum. Na realidade, a única diferença, as duas diferenças do artigo 29 para o artigo 30, né, que um é do âmbito nacional e o outro desce para o âmbito estadual e do Distrito Federal, é que no 29 está lá tomar providência, no primeiro, tomar providência necessária à implantação e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e aí no 30 não tem isso, né, porque é no nível estadual e Distrito Federal, mas ele coloca aqui um outro elemento que é realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. Exato, Então, exato. ele não está exatamente replicando tudo, né, mas tem essa pequena diferença aí nesses dois incisos. Com certeza. Muito bem. E aí, na nosso papo aqui, o que mais chamou a nossa atenção no nosso papo anterior foi o artigo 31, que diz que na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, os poderes executivos do Distrito Federal e dos municípios promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e do meio ambiente com as políticas federais e estaduais de recursos hídricos. Então, a gente, no papo anterior, até comentei que esse artigo 31, ele embasa a nossa bandeira, né, de fazer com que os municípios sejam signatários dos planos de bacia, né, porque aí é onde vai ter essa conversa, né, com as políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente. Aí eu até incluo mais uma coisa aqui interessante, que às vezes é deixado de lado, né? Que a questão hídrica está ligada com tudo, né? Então, eu vejo aqui também a necessidade de integração com as políticas de educação, né? Acho importante ter essa integração também, né? Então, não está citada aqui, mas vejo como importantíssimo. Vejo também importante com as políticas de saúde pública, né? Porque é outro elemento que não está previsto aqui, não está aqui, não estão aqui citados especificamente dessa forma claramente, mas essa integração se fazem necessárias, né? Porque tem tudo a ver, né? Uhum. A gente não faz política de meio ambiente sem educação, a gente não faz política de saneamento básico sem saúde, né? Uhum. E uso e ocupação e conservação do solo depende muito também de educação. Uhum.
e também de saúde, porque, no caso, quando você faz grandes aglomerados na ocupação do solo, há uma perda de qualidade de saúde, de qualidade de vida, Sim. né. Agora mesmo que nós estamos passando por essa pandemia, a gente vê a importância de haver mais aeração no ambiente, né, e Uhum. distanciamento social. Se Uhum. você tem um grande conglomerado de unidades habitacionais, você perde, esse distanciamento, você perde a a passagem, impede, às vezes, a passagem do ar com maior facilidade, né. E aí a gente vê a necessidade que a política de habitação precisa passar por uma mudança muito grande na lógica de buscar habitação saudável, que Sim. mantém afastamentos laterais, a ventilação dos ambientes seja propícia a um ar saudável, um ar limpo, não se ter ar viciado em volta das residências. Uhum. Isso tudo envolve o saneamento, envolve ter água com quantidade e qualidade, já que é um direito humano ter acesso à água de qualidade em quantidade suficiente, é um direito humano o acesso ao saneamento básico. Então, tudo está interligado. A gente Uhum. não tem uma política, a política de recursos hídricos, ela é integradora Uhum. realmente de todas essas outras políticas. Então, Hein, Rafinha? A gente comentou no outro lá e a gente vê a diferença, né? Da gente periodicamente repassar a lei, né? Então a gente comentou lá que esse estudo está sendo muito interessante porque vem destacando algumas coisas que a gente vinha defendendo e de repente a gente encontra aqui o artigo 31 é o caso, né? Mas olha só que coisa interessante. Nessa segunda passagem a gente já percebeu alguns outros elementos que a gente precisa considerar, né? Então, quando a gente falou aqui, a gente não tinha citado lá essa questão de educação na política municipal de educação, da política municipal de saúde, de repente a gente já veio com uma outra leitura do que a gente fez na versão que eu não quantas gravei. vezes a gente lê e relê e estudar a legislação, Uhum, ela vai nos dar a possibilidade de ampliar o nosso conhecimento e a nossa visão e o nosso discernimento de como a lei se aplica. É por uhum, isso que é muito legal o trabalho que a gente está fazendo, Nelson, uhum, de uhum, divulgação da lei. Por isso que eu uhum, acho que é importante, por isso que eu me juntei com você para fazer essa leitura, porque eu acredito muito na uhum, importância da gente ler e reler a legislação pelo menos uma vez ao ano, para uhum, pegar coisas que às vezes na leitura passa despercebida. Olha uhum. como de minutos para o outro a gente amplia, Uhum, é verdade. né. A mente humana é muito legal, porque ela possibilita essa compreensão. Esse piramidar, né? Essa estrutura que É, a gente vai subindo, vai subindo. É muito interessante mesmo. Eu muito bom. achei muito legal. Eu estava falando aqui que, eu não sei se eu falei nesse aqui, mas esse artigo 31, né, nos fortalece aqui para a bandeira de fazer com que os municípios sejam signatários dos planos de bacia, né? E aí já pode até fazer essas outras inclusões que a gente acha importante, que no fundo, a questão hídrica, a água interliga tudo, né? A minha colega Rita de Cássia Braga, lá
presidente do Comitê Contas na Bahia, que diz que água conecta pessoas. É um tema que eu tenho usado. Mas é verdade. Agora, na nossa política estadual, no artigo que corresponde ao 31 da lei federal, na estadual é artigo 41. Uhum. Ele diz: na implementação da política estadual de recursos hídricos, cabe aos poderes públicos dos municípios promover a integração da mesma, da política estadual, com as políticas locais referentes a saneamento básico, uso e ocupação do solo, preservação e conservação ambientais, controle ambiental, recuperação de áreas degradadas e meteorologia a níveis federal, estadual e municipal. Uhum. Uhum. Aqui eles colocaram, inclusive, não gosto muito do uso da palavra meteorologia, mas eu entendo aqui que entram os eventos climáticos Sim, sim. Uhum. também, né? Uhum. Uhum. Então, cabe a nós buscar junto aos municípios não só eles serem signatários dos planos, Uhum. mas também que eles são parte da implementação da política estadual. É Sim, sim. obrigação deles Uhum. estarem fazendo a integração da Uhum. política com as políticas municipais. Sim. Então, há uma. Você vê que tanto no nível federal quanto no estadual há uma reafirmação do papel dos municípios, que Sim. não que são que todo mundo diz assim: os municípios foram deixados de fora da política de recursos hídricos. Não foram, não. Eles Uhum. têm um papel preponderante Uhum. na política de recursos hídricos. Eles podem não ter rios de domínio municipal, Uhum. né? Mas, em compensação, eles têm um papel importantíssimo ao promover a integração das políticas de nível local com a implementação das políticas de recursos hídricos. Sim, sim. Então, Uhum. eles têm um papel preponderante que eles não se apercebem. Uhum. E cabe a nós fomentar isso. É. Olha que coisa Então, boa, eu estou tão feliz, você nem imagina, eu acho que você também. verdade. É isso. Não, Então, e a gente vai aqui, vai assim, puxa, aonde mais que eu posso criar, né? Então, ontem eu de repente fiz uma criação aqui foi uma provocação para os mais de 200 acho que a gente está chegando perto de 250 comitês de bacia hidrográfica do país, pouco conhecidos ainda, né? Então uhum, eu fiz uma provocação aqui no sentido de que se 3 pessoas de um comitê quiserem falar desse comitê, eu abri aqui uma playlist no canal Eu Cuido de Rios, que para essa oportunidade, dar essa oportunidade. Então, vai ser uma coisa interessante também nesse sentido, porque eu estou esperando, né? Estou na esperança que vários comitês se apresentem, né? Ou no mínimo 3 membros de cada comitê venham falar do seu comitê. E aí e a eu fiz Banha já está dentro. fiz um roteirinho assim, ó, vamos falar sobre isso, 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 isso. Uhum. Então, e que de uma certa forma aquele alinhamento ali vai casar, inclusive, com esse momento atual da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, estou Vai ser feliz porque ótimo. a gente está criando, já está criando, Não, está trazendo, está puxando o povo. acho, Nelson, que a sua percepção de senso de oportunidade, de fazer todo esse movimento de comunicação para os comitês de bacia
foi um ganho imenso que nós tivemos a partir de 2020, Aham, aham. porque facilitou muito É o que- o intercâmbio de ideias entre os comitês. Hein, Rafinha? É bem verdade e muito próximo da gente, né? O isolamento social nos trouxe inúmeras perdas, né? Mas a minha mulher costuma dizer o seguinte: também tem as pérolas, né, dessa pandemia. Essa é uma das pérolas, né? E quando a gente fala de pérola, na realidade, para a ostra, né, um incômodo, é um caroço de areia que entra lá e é um incômodo, né? Então, e que ela, para se proteger, ela cria uma estrutura que vai para os seres humanos vira um objeto de grande valor, né? Mas para ela foi uma medida de proteção, né? Então Sim, essa pérola aqui está sendo muito interessante também, né? Porque está brilhante nos dando. associação da sua mulher. Uhum. Gostei muito. E é isso mesmo. Você já vinha fazendo, Uhum. anterior a 2020, um trabalho de divulgação, Uhum. mas esse trabalho se tornou muito mais visível e muito mais importante a partir do isolamento. Sim. E E, vamos que vamos. e vamos Quarta-feira que tem vamos. mais. Quarta-feira tem mais. Aí, quarta-feira, a gente já tinha combinado lá, né? A gente vai passar para o título 2, que é do sistema de gerenciamento de recursos hídricos. E aí a gente pode até avançar no capítulo 1 e capítulo 2, que o capítulo 1 fala dos objetivos e da composição, e no capítulo 2 diz do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. De repente a gente faz essas duas abordagens. Tá ok. Tá ok? Um Beleza. beijão Um e minha beijo, bom gratidão final de semana. por essa participação dupla. Vamos nós. Agora, Abraço, tchau. eu te instigo a dizer o seguinte: Nelson, começou a gravação só para eu me ligar. Pode deixar. Tá bom? Falou, tchau. Beijão, tchau, tchau. Mas essa segunda ficou melhor, viu? Ficou muito mais alegre. Tá bom, Um tchau. abraço, tchau. Ficou mais rica mesmo. Tchau. Tchau.